Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Desse dia 8 de dezembro de 2021, nós estamos na segunda semana do Tempo Comum e hoje é dia importante para a Igreja Católica, é dia da solenidade da Imaculada Conceição. É festa de guarda, tá? Por ser festa de guarda, não dá para deixar de ir para a missa. Mas se você não pode ir para a missa, aquilo que eu falei ontem no finalzinho da liturgia, que eu li, anota no caderninho para dizer, olha, eu faltei nesse dia. E faz uma análise de consciência quantas vezes que você faltou nesse dia por causa do trabalho, da escola, muitas coisas aí, né? Alguns compromissos, porque você esqueceu, né? Por exemplo, desde o ano de, sei lá, 1990 e pouco até agora, por exemplo. Tá? Então isso é importante fazer a confissão, tá? Só dando a dica. Alguns pitacos. Bom, nesse dia eu prometi ontem, então eu vou falar, porque senão eu vou esquecer. Vou começar a divulgar uma boa ideia mesmo que o irmão, não sei se é o irmão ou a irmã do perfil do Instagram Mano do Céu falou, né? De propagar a prática da consagração do método, a prática de consagração pelo método Montfort, tá? Bom, existem dois aliados para vocês, então eu vou ficar alternando, mas eu vou falando. Não tô com as datas aqui porque eu vou indicar, inclusive desse material, dos dois que eu vou dizer, tem as datas marianas para você fazer a consagração de forma antecipada. Bom, o primeiro é o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele tem pela editora Vozes, tem pela editora Cleófas, tem por várias outras editoras. Acho que pela Imaculada também tem, que é a editora do pregador Anderson Reis, né? Eu sempre confundo com o cantor gospel Anderson Freire, mas é Anderson Reis, tá? Não confundo. Não faça que nem eu. Vive confundido. Tá? Esse é um. Mas ele não tem as datas, ele tem como tem que ser. Tem uma publicação... bem na hora que eu falo da tossideira. Tem uma publicação muito interessante, que eu descobri por acaso, que é da editora que publica o Diário de Santa Faustina, que é a editora Editora Apostolado da Divina Misericórdia. É a editora aqui de Curitiba, do Santuário da Divina Misericórdia, aqui tem um santuário, tá? É quem oficialmente publica o Diário de Santa Faustina. Deus abençoe essa obra, essa editora, a congregação, eu não sei quem são os padres que cuidam, mas louvado seja Deus, tá? Então essa editora tem várias publicações muito mega importantes, são vendidas pelas editoras melhores livrarias católicas, tem pela Canção Nova lá na loja virtual deles, né? Mas esse aqui eu achei quando, antes da pandemia, um local aqui que faz novena toda quarta-feira, cedia o espaço, né, para que as pessoas pudessem comprar coisas do bazar deles e também abrir espaço para outras congregações estarem vendendo os seus produtos. Então eu lembro que a comunidade Betânia vendia os pães para ajudar lá Tem a comunidade Betânia aqui em Curitiba, né? Então para fazer uma venda de pães e tudo, e doces. E não é exatamente a loja da editora do Apostolado da Divina Misericórdia que vinha vender esses livros. Era um outro pessoal, eu sei que era um pessoal da Provida. E eu comprei 2 livros dessa editora, eles estavam lá com esse material, né? Então eu comprei, que é esse aqui, ó, 33 dias para um amanhecer glorioso, retiro de preparação para a consagração a Maria, do padre Michael Gately, tá? Então é traduzido. Só que ele tem um detalhe que é muito bacana. Na página 18, ele tem assim, início dos 33 dias, que é os dias para a preparação do segundo método Montfort. Então, por exemplo, a pessoa quer se consagrar na festa de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro. Tem que iniciar no dia 9 de janeiro, entendeu? Então, ele tem um pequeno calendário aqui das principais datas marianas. Mas eu vou dar assim um sussurro para vocês. Foi a partir desse livro aqui, eu não consegui fazer nele inteiro, eu tenho para geralmente divulgar mesmo.
porque às vezes eu medito de uma forma avulsa mesmo, tá? Mas assim, foi aqui que eu vi que não é só a consagração a datas marianas, você pode também fazer por uma data importante do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, tipo, já é dezembro, não dá para se consagrar no Natal, né? Mas poderia. Certo? Então, você tem. Algumas datas relacionadas ao Senhor Jesus caem num domingo. Então, se você é uma pessoa que jamais falta o domingo do Senhor, então estou dando uma dica. Não está aqui. Aqui tem uma ideia de uma data do Senhor. A apresentação do Senhor, inclusive. Tá? A pessoa quer começar a fazer na data da apresentação, para a apresentação do Senhor, dia 2 de fevereiro, pode fazer no dia 31 de dezembro esse retiro de 33 dias, entendeu? Mas é tudo baseado em cima do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora, por São Luís Maria Grignion de Montfort. Então, eu tenho os dois, vale muito a pena. Eu, geralmente, agora eu aprendi a fazer sempre no começo do ano, porque... Final do ano... pode reparar, as tragédias do mundo sempre acontecem mais ou menos depois que começou o ano. Né? Então, final do ano, geralmente a gente passa uma certa relativa, supostamente falsa segurança de que está tudo em paz, mas não está, certo? Então, eu prefiro, na minha parte, já começar janeiro, fevereiro fazendo a consagração. Aliás, eu já tenho que até ver isso, porque senão eu me perco no calendário, né? Porque eu já fiz em várias épocas do ano. Fiz na metade do ano, fiz final de ano. Nossa, teve uma vez que eu fiz no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Tive um treco, nem consegui ir na missa de Nossa Senhora de Guadalupe. Passei mal. Outro também fui tentar fazer para 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. Passei mal bem no dia que eu tinha que ir para a missa. Então, para evitar esses problemas, mesmo que eu passe mal, porque eu passei mal assim, mulher, né? Já viu? Passei mal por causa do negócio dos dias lá. Então, quando eu passo mal, se é domingo, passando mal ou não passando mal, eu tô lá. Então, se você também tem essa questão de deslocamento por uma questão de dias, faça previamente num domingo que seja relacionado ao Senhor Jesus, porque agora para janeiro tem vários, fevereiro também, se não me engano. Então tem que observar isso, certo? Será que dá para fazer para Páscoa? Faz, né? Páscoa da ressurreição do Senhor. Melhor data não há, né? Entendeu? Então, tô dando uma dica, porque já me aconteceu de eu perder, eu não perdi a consagração, porque depois eu refiz, né? Não que, sei lá, se acumule, mas foi bom ter feito, né? Mas por outro lado foi frustrante porque eu não consegui ir naquela data na missa, porque às vezes 13 de maio nunca cai no domingo, não é? Certo? Então, nesse dia 8, eu estou aqui encarecidamente falando. Você que não é consagrado pelo método Montfort, a Nossa Senhora, primeiro, ele parece que é só para Nossa Senhora, você se consagra só a Nossa Senhora. Mas, na verdade, ele é como é que é? Cristológico. Tem Cristo como centro. Porque na última semana a gente faz as orações para Cristo, ladainha do Sagrado Coração. Nossa, tem bastante coisa para fazer relacionada ao Senhor Jesus. Não fica só em Nossa Senhora. Mas eu digo o seguinte, talvez você me pergunte, que nem eu falo aí para as quaresmas de São Miguel Arcanjo. Dá efeito reboot? Dá um piripaque? Dá um problema? Olha, até dá. Mas não se preocupa, viu? Esse piripaque, olha, toda vez que eu fiz as consagrações, às vezes eu fiz mais de 2, 3 vezes durante o ano, por conta disso, porque não consegui acertar a data da missa, né? Porque tem que finalizar com a missa, tem que fazer a confissão nesse período, tem que participar da missa e fazer a comunhão, né? E diante, pelo menos eu, diante do sacrário, faço a oração final lá de consagração do Senhor, redigida inspirada, né? E escrita pelo São Luís Grignion de Montfort, na frente do sacrário, né? Tem gente que escreve carta, eu já escrevi carta, mas eu não escrevo mais, eu faço já direto no sacrário. Quem já fez já sabe o que eu tô falando. Então, os anos que eu fiz acho que o máximo que eu fiz foi 3 vezes, que foi ano passado, por exemplo. Olha, teve umas situações assim meio que me pegou bastante. Por outro lado, eu senti que foi algo muito importante.
Mas cada um tem que fazer. No meu caso, é um amadurecimento enquanto pessoa. Mesmo que eu tenha meus piripaques, eu falo a verdade. Os outros achar que eu continuo a mesma pessoa, não tem problema. Eu me percebo um pouquinho diferente. E esse pouquinho de um passo para frente, para mim, é muito importante. Porque assim, eu tenho 46 anos. 30 anos, isso eu posso dizer com carteirinha. 30 anos vivendo uma vida ridícula, sendo a mesma pessoa, me tornando uma pessoa ruim. Continuo ruim, mas eu era extremamente ruim. Então, pelo menos uma parte do extremo saiu, né? Continuo ruim, mas acho que houve um certo progresso como pessoa, sabe? Eu já reconheço que quando eu faço a consagração, acontece em situações de fato, tem sonhos, mexe num lado que eu não queria mexer. Aí, no meu caso, eu acabo vendo uma parte de mim mesmo que eu não queria ver, mas eu preciso ver, entendeu? É um lado meio atinge as bases mesmo, minhas bases. Mas cada um tem que fazer, não nesse sentido, faça para ver o que acontece na sua vida. Não que isso seja um mote para as outras pessoas que vão fazer a consagração, mas o que eu posso dizer é, todo mundo que faz a consagração pelo método Monfort e refaz ela todo ano, tem que refazer, tá? Se mantém perseverante na dor, na luta, nos efeitos reboot que pode dar aí uns perereco aí, umas quedas, cair com a cara no chão, quebrar o nariz e os dentes, moralmente falando, eu digo sim que vale a pena. Vale a pena. Sabe? Vale muito a pena. Então, de repente você pertence a uma família que andou fazendo consagrações a um monte de coisa, não tenho nada contra a benzedeira, mas assim, eu já sei que isso não faz bem. Mas que procura situações que não precisava. Ah, vou fazer reiki, vou receber passe, sei lá, vai por não sei aonde. Não, vou beber água consagrada no não sei das quantas. Nanani, nanã. Certo? Então, são formas de consagrações que às vezes seu pai, sua mãe, tia, avó, irmão, irmã, sobrinho, primo, sabe, um patrão. Às vezes você trabalha com uma pessoa que é da religião de sincretismo religioso aí e tal. Entendeu? Isso não é legal também. Às vezes isso reverbera na gente. Não adianta falar que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Às vezes reverbera mesmo. Não culpe seu patrão, às vezes você precisa trabalhar lá, né? Mas pode acontecer, não é? Às vezes a pessoa vai lá fazer oferenda nos rios, nas matas, sei lá onde, e pô, e agora, né? Você precisa trabalhar também, né? A gente precisa trabalhar, mas isso a pessoa acaba consagrando todo mundo, bens, funcionários, né? Família. Então a gente acaba entrando no meio de uma coisa de forma indireta. Então, para fazer essas quebras e até São José te ajudar a achar outro lugar para trabalhar, você faça a consagração. Todo mundo, desculpa, aqui no Brasil é assim. Todo mundo foi consagrado, seja por algum antepassado, seja por alguém próximo assim que vive com você, para alguma coisa que não prestava. Até nem deveria estar fazendo testemunho, mas me surgiu uma conversa aqui em casa, me surgiu uma situação que eu fiquei pensando. Aí eu orei, pedi para Deus, olha, Senhor Jesus, eu sou descendente japonês, então a gente sabe como é que é, né? Católico é só meu pai para cá, né? Então sou só duas gerações e ainda assim né? Infelizmente só eu aí da família que eu sei que eu saiba, né? Que tá na caminhada aí e tal. Mas eu queria pedir, assim, sinceramente, que se alguém usou ou consagrou algum antepassado meu e que tá reverberando até hoje aí para nós aí, né? Porque reverbera, né, na família. Essas coisas aí, que o Senhor nos guarde no seu sagrado coração, né? Muitas vezes por ignorância, ou de repente usaram a gente por ignorância de alguém da minha família, se consagrou sem querer para alguma coisa que não deveria, porque agora não vou saber também quem é, né? Os de trás lá perdeu-se tudo, mas vai saber. Mas é que para você não ficar muito, né? Eu tinha que fazer uma oração assim. Aí eu tive um sonho. Mas foi um sonho estranho, cara. O sonho não tem como contar. O que eu posso contar foi assim, o que foi a conversa. Eu tenho um tio meu, irmão de um dos meus genitores, que eu, na verdade, nem meus genitores chegaram a conhecer, porque no que chegou no Brasil, ele pegou malária e morreu, sabe?
Foi muito triste para a família, porque ele era o que estava encabeçando. Na verdade, foi justamente a pessoa que forçou todo mundo a largar tudo no Japão e vir ser trabalhador aqui. Então, foi uma situação extremamente ruim. Os meus avós perderam o chão e morreu lá no interior de São Paulo. E foi enterrado lá. Depois, quando viu que São Paulo não estava dando certo lá no interior, vieram para o Paraná, compraram umas terras, aí deu uma prosperadinha, voltaram 10 anos depois para buscar os ossinhos do meu tio. E ninguém sabia onde é que foram postos os ossos. O corpo sumiu. Não tinha mais lápis, não tinha nada. Ninguém sabia dizer onde é que foi parar. Foi muito segunda frustração. Aí eu não sei, me veio um estalo, eu pensei, nossa, o que fizeram com os ossos do meu tio, né? E eu não tenho só esse tio, tem uma outra situação também, que de outra parte da parentela, que foi um crime violento lá, também foi enterrado no interior de São Paulo, antes de vir aqui para o Paraná, que eu moro no Paraná, né? Então o pessoal só foi descendo aqui. E só que aí não teve como buscar os ossos, né? Mas provavelmente deve ter sumido também com os ossos lá. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, essa conversa me fez um pouco mal, sabe? Porque eu fiquei com isso na cabeça e eu padeço muito com algumas coisas que me acontecem e que eu já percebi que não é coisa de japonês, né? Não é consagração de japonês, porque de japonês eu conheço um pouco das coisas, de história, tem lendas e tal. É coisa daqui do Brasil mesmo. Não tô também culpando a pessoa que fez cacarecagem com os ossinhos dos meus antepassados, né? Mas eu não sei o que pode ter acontecido. Então eu rezei para que o Senhor Jesus pudesse restaurar e fazendo reconsagração para todo mundo da família, né? Aí eu tive um sonho, gente. Esse aí eu tenho que dar esse testemunho. Só não posso falar o que foi o sonho. Mas o que eu posso dizer é que parecia que eu tava saindo de um rio sujo. Só isso que eu posso falar. Mas que foi bem feio o negócio. Sabe? Porque não adianta, gente. Sincretismo aqui no Brasil é bem pesado. Por várias gerações, né? Às vezes a gente não quer e às vezes a gente acaba colocando Nossa Senhora no meio para umas certas situações que não deveria. Então, algumas devoções populares à Nossa Senhora, infelizmente, tem um pezinho ali que, não sei. Isso mais no interiorzão do Brasil, sabe? Mais na parte lá que realmente é o povo mais simples e tudo. Então, que essas coisas, né? De colocar Iemanjá como Nossa Senhora, essas coisas eu não concordo, não. Cosme Damião como... Aí tem dois Cosme Damião. Tem o Cosme Damião verdadeiro, da Igreja Católica, e tem o Cosme Damião dos doces. Não é bem assim, né? Então tem que tomar cuidado. Qual o Cosme Damião? Porque não adianta ter a estampa católica lá. Tem que ver qual que é o significado, qual que é a oração que eles estão fazendo, né? Então, Cosme Damião dos doces eu não participo. São Jorge, que tem aquela oração pontuada, parece cantada, também não faço. Porque aquilo é sincretismo. Nossa Senhora com cara de Iemanjá fazer oferenda no mar, não, jamais. Nossa Senhora não é isso. Nossa Senhora é muito mais. Nossa Senhora é muito mais. Nossa Senhora é pura. Nossa Senhora é imaculada. Então hoje é o dia da Imaculada. Não, o que é Iemanjá? Com todo respeito, entendeu? Você quer fazer? Assume de uma vez que são os orixás, gente. Assume, não fique usando as imagens aí. Isso daí é uma questão histórica, antropológica, religiosa. Para os negros faziam isso, os negros escravos, tá? Vamos colocar nesse ponto. Os negros escravos, para poder perpetuar sua religiosidade desde os tempos da África lá, que eles foram retirados, então como forma de resistência, então uma resistência política, religiosa, sociológica, eles pegaram a imagem de Nossa Senhora e colocaram assim, com a intenção de Iemanjá, Cosme Damião como, sei lá que orixá que é, o São Jorge que é o Ogum, né, tem lá o orixá guerreiro e por aí vai. Assim, racionalmente falando, eu não acho errado. É uma forma de resistência cultural contra um colonialismo, contra todo um sistema que eles foram forçados a sair da África de forma compulsória, ainda deram lucro para um monte de gente branca, vieram para outra região. Eles tinham que manter a tradição deles, de alguma forma, a língua e tudo, né? Então, racionalmente, como historiadora, como uma pessoa até, assim, racional, sem pensar no lado dos mistérios de Cristo,
Se for num fundo racional, é uma forma de resistência, de certa forma, até justa. Por outro lado, quando eu falo essas coisas, é para te contextualizar e dizer, cuidado, porque isso tem uma razão de ser, mas se você não precisa fazer parte, eu e você não precisamos fazer parte. Às vezes eu me utilizo mesmo das questões históricas para dizer, ó, teve uma importância de forma racional, existe, sim. Por outro lado, cabe a nós aceitarmos ou não. Eu não aceito porque é uma ofensa à Santíssima Trindade. Não é porque eu sou japonesa. Mesmo que eu fosse brasileira, como dizia uma colega minha, com um pezinho na senzala e tal, não sei o quê, não tem como, se eu for católica, que quero a santidade raiz, na Santíssima Trindade, fazendo os sacramentos tudo certinho, eu não posso aceitar uma oração pontuada, uma oração cantada de São Jorge. Você sabe qual que é, você já viu por aí. Eu me armo com as armas de Jorge. Tem gente que faz até música, né? Gente da MPB fez música. Eu me armo com as armas de Jorge. Essa oração, ela é do sincretismo religioso afro-brasileiro. Você católico raiz, que tá falando de tradicionalismo, que gosta do padre Paulo Ricardo, etc e tal, você não deve fazer essa oração. Essa oração não é aprovada pela Igreja Católica. Não é o mesmo São Jorge. Ele é dedicado intencionalmente para um orixá. Eles só se utilizam da imagem do santo. E cuidado, hein? Tem gente que faz consagração, às vezes, numa imagem de Nossa Senhora, como já aconteceu uma vez que eu vi, tá? Eles rezam lá, botam as rezas lá, numa imagem de Nossa Senhora Aparecida, e vai ver, tá tudo consagrado pra sei lá quem. Pra sei lá o quê. Não é nem quem, né? Sei lá o quê. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Por isso que Jesus falava, quando falarem que eu estou chegando, que o Messias está vindo, não corram atrás. Segurem à vontade. Eu não estou ali. Jesus, o Deus Todo-Poderoso não está ali. Cuidado com aqueles que vão abusar dessa carência de Deus. Já naquela época falava, né? Ele dizia, porque vai chegar as pessoas e quando vai ver é o anticristo. Ou pessoas ligadas ao anticristo. Bom, falei. Desculpa aí, mas eu falei, tá? Eu sempre falo sobre isso, tomem cuidado, existe uma razão de existir, também não é só chegar e chutar, não, existe uma razão de existir, existe o ponto de escolha, mas você precisa saber que não é toda oração e não são aquelas orações que fazem corrente, sabe aquele, passa essa corrente, reze 9 Pai Nosso, passa essa corrente. Gente, quando fala que é corrente, também está consagrado a coisa que não deve. Oração católica aprovada pela Igreja Católica são daqueles livretinhos antigos, tá? Que dá a indulgência. Até o livro eu acabei dando, eu tenho que comprar de novo. Tem um sobre adoração eucarística, aqui da Arquidiocese de Curitiba, em que as pessoas chegaram para o bispo, na época que é Dom Moacir Witt, para aprovação eclesiástica. Tem que ter aprovação eclesiástica. Muitos livros que você vai ver, um ou outro aí da Canção Nova, tem uma carta lá de aprovação eclesiástica, porque o bispo autorizou que fosse feito aquele livro, que tem verdades, né, da tradição da igreja e tal. Então isso é muito importante. A gente às vezes não dá bola, a gente pega qualquer oração. Não tem problema se você é da RCC, isso também é válido. Por outro lado, você tem que saber de onde você está pegando a oração. Graças a Deus, hoje em dia, não sei se é com a questão da internet, o que é, alguns influenciadores, parou-se um pouco de eu ver lá na bancada lá da igreja, de algumas igrejas, passe essa oração, mande rezar 9 Pai Nosso aí para a pessoa e passe essa oração como corrente para não sei quantas pessoas. Isso está errado. A Igreja Católica não permite esse tipo de coisa. E aí consagração para coisa que não se deve. Então, para evitar isso, por que eu contei isso para vocês, abrir meu coração hoje sobre algo recente? Deve estar acontecendo 1000 iquizira aí na tua casa e você não sabe o porquê. Desculpa, mas consagre não só você, sua família, consagre teus antepassados e o que há de vir. Porque, se é que há de vir, porque às vezes vai ter família que nem vai mais existir. Então, coloque todo mundo aí, se consagre. A batalha, desculpa falar, pode ter efeito reboot? Pode. Dependendo de como que você tá, vai ter uma batalha grande. Mas se você vê que tem uma batalha grande, não desista, porque é sinal que uma pedra grande vai ser removida da sua vida.
E eu não tô dando uma de não, vai acontecer coisa maravilhosa. Não, pode ser que não. Mas só o fato de uma cura e libertação opressiva dentro da sua casa de alguma coisa, não necessariamente a cura de, sei lá, né? Pode ser outra coisa, mas que dê um pouco de paz na sua casa é muito bom. Então, eu vou estar batendo nessa tecla, eu vou comprar esse barulho, digamos assim, relacionado a divulgar sobre o tratado da verdadeira devoção, se consagrar pelo método Montfort, tá? Eu acho que o ano 2022 é um momento propício, até porque agora as coisas vão começar a piorar para muita gente. E eu não falo só no mundo secular, não. Porque, gente, o mundo não vai voltar ao que era antes, não, viu? Se prepare aí. Os próprios pesquisadores do coronavírus estão alertando que pode ser que surja uma nova epidemia, né? Pode ser, aí, alguma coisa, onde há fumaça poderá haver fogo mesmo. Então se preparem mesmo, não fique perdendo tempo com ideias, né? Com coisinhas, porque essas suas fantasias e as minhas fantasias é fantasia. Já chega, né? Já deveríamos ter aprendido alguma coisa aí com o ano passado. Tá? Fechou o caroço? Então, assim, hoje é o último dia que eu vou rezar para São José. A partir de amanhã, claro que o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, para o Papa Francisco, existirá com certeza. Eu ouvi dizer, né, pela Canção Nova, que o Papa Francisco vai abrir um outro ano extraordinário, alguma coisa aí relacionada à Sagrada Família, à família. Então a Canção Nova diz que já está antecipando, já está publicando, fazendo alguns materiais para revender, para garantir o sustento da comunidade, né? Então eu estou gravando essa quarta-feira, esse áudio estou gravando na segunda-feira, então eu ouvi hoje pela manhã no programa Sorrindo para a Vida. Então algo me diz, então fiquem atentos agora para esse dia 8, se vai sair uma carta apostólica, uma tos própria, ou quem for, do Papa Francisco, ou no correr das semanas, tá? Que talvez ele abra alguma coisa para a gente algum tema para a gente pensar. Outra coisa importante, a rede mundial de oração do Papa, o tema desse mês no caso, seriam os catequistas. Então reze pelos seus catequistas, quem foi seu catequista, ou se o seu catequista é algum influenciador católico, reze por ele. Você que gosta do pregador Anderson Reis, reze bastante por ele. Você gosta lá do senhor Pedro Regis, lá dos apelos do reze por ele. Reze mesmo, tá? Eles estão precisados. Todo mundo precisa. Beleza? Bom, gente, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá? Vamos então rezar uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI. Papa Francisco acabou de voltar de uma viagem, né? Apostólica. E para todo mundo que precisa de orações, que está acamado, doente, nossos padres, presbíteros, seminaristas, né? Todo mundo aí que tá todo mundo sendo atacado, né, gente? Mas não esqueça de fazer a consagração. De repente você tá querendo forçar um padre para fazer a consagração e o padre não é muito ligado a isso, né? Apesar que graças a Deus, tem um padre que eu conheci que ele fez o método Montfort. Tá indo, né? Tá muito bem, obrigado. Reze por ele, né? Vai que um dia, vai que acontece, né? Vai que ele tá lá com a correntinha e tudo consagradinho pra Nossa Senhora, né? Certo? Nada é impossível, viu? Muito bem. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos a acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos
livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Então, nessa solenidade da Imaculada Conceição desta quarta-feira, segunda semana do Advento, são 4 leituras, praticamente um domingo, né? Então, a primeira leitura, Gênesis 3, versículos de 9 a 15 e versículo 20. O Senhor chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Assim disse o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer. Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerá pó todos os dias de tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 97, com o refrão: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Segunda leitura, Efésios 1, versículos de 3 a 6 e de 11 a 12. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, e segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Evangelho de hoje, Lucas 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra, tá? E eu vou me despedindo por aqui, já falei bastante, tá? Não era para falar tanto assim. Gente, um ótimo dia da solenidade da Imaculada Conceição. Procure saber por que a Imaculada Conceição é um dos dogmas relacionados a Nossa Senhora, tá? Esse é um dos dogmas. São 5 dogmas, se não me engano, relativos a Nossa Senhora. O que são dogmas? Aquilo que
é verdade absoluta, que a igreja considera como uma verdade absoluta. Então, Nossa Senhora tem 5 dogmas. Não há como discutir sobre isso. É uma verdade, não é só de fé, é uma verdade, você não pode contestar. Se você estiver contestando, você é um herege, você é praticamente um excomungado, né? Certo? Então, assim, o papo de hoje não é para quem é evangélico. Eu espero que não tenha ninguém que seja do evangelismo aqui, que me ouça, tá? Porque eu não vou ficar discutindo o óbvio. Primeiro porque já são separados da Igreja Católica. Então eu cheguei num ponto assim, eu não vou ficar falando o óbvio, até porque eu também preciso estudar mais a respeito, né? Sobre os mistérios e os dogmas da igreja. A pessoa não quer aceitar Nossa Senhora, eu vou dizer o seguinte, cada um faz a sua escolha. Estamos no tempo em que a gente está num hipermercado da fé. Cada um faça o que achar melhor, só que tem um detalhe. Depois não venha reclamar ou depois chorar. Certo? Não aceita Nossa Senhora? Primeiro que eu não vou ficar discutindo sobre essa questão da idolatria. Não sei quem foi que plantou isso na cabeça de vocês. Certo? O pastor que vai estudar. Não quer estudar, então, deliberadamente, ele faz parte do trabalho do anticristo, desculpa. Atacar Nossa Senhora é ser inimigo de Nossa Senhora e do Senhor Jesus Cristo. Quem que é o inimigo do Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora? Ou será que o óbvio não tá tão óbvio assim? Então, lamento, gente. Não aceita Nossa Senhora a gente não idolatra. Se alguém idolatra, é um problema da pessoa, tá? Também, isso é uma outra escolha da pessoa, que eu já vi. Agora, nós que somos católicos, estamos estudando, estamos com o catecismo da Igreja Católica, a gente está lá batendo a cara a tapa. Verdade seja dita. Quem que é o inimigo? Hoje, na primeira leitura, quem que é o inimigo? O próprio Deus colocou inimizade entre os filhos da mulher e a serpente. Lá no Apocalipse, quem que é o principal inimigo de Nossa Senhora e seu Filho Divino? Quem? Desculpa, se você tá contra Nossa Senhora, infelizmente, porque até Lutero amava Nossa Senhora. Verdade. Lutero amava Nossa Senhora. Doeu? Dói pra gente falar que Nossa Senhora... Sabe o que dói para um católico? As pessoas fazerem o que fazem com a imagem de Nossa Senhora, xingam Nossa Senhora, fazem piada sem graça, que eu já vi quando fui dar aula uma vez, uma menininha não parava de falar mal da Nossa Senhora, eu tive que mandar ela calar a boca. Não fale o que você não sabe, ou você é uma desrespeitosa com a tua mãe. O que é? Se você é desrespeitosa com Nossa Senhora, você é desrespeitosa com todas as mães do planeta. Guria sem graça. Menina de 12 anos, perdida na vida. Se acha. Ainda bem que era trabalho temporário de uma semana, porque eu ia ser expulsa do PSS. Eu vi isso em sala de aula. Mandei a menina ficar quieta. Você não fale do que você não sabe. Você não sabia, não? Que falar mal da mãe do Senhor Jesus é o mesmo que falar mal da sua mãe? Você tá falando mal da sua mãe? Aí cala a boca. Tem que pegar. Não, quando eu dava aula, eu pegava pesado mesmo. Eu já sou briguenta na vida, né? Eu sou briguenta mesmo. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, para um católico, dói muito quando as pessoas são tremendamente desrespeitosas com Nossa Senhora. Certo? E eu não vou ficar aqui discutindo. Se a pessoa não aprendeu até agora, e cada um fez a escolha que quis para o lado religioso, pois fique sabendo, é isso aqui, ó. Quem que fala mal de Nossa Senhora, se não é o inimigo mortal dela? É o inimigo mortal. Tanto é que tem gente que perde a vida por defender os interesses de Nossa Senhora e Senhor Jesus. Então presta atenção. Aonde que você está enfiando o burrico? Por isso que esse canal, ele não é, tá? E o que eu tô falando não é para evangélico. Se você chegou aqui e se ofendeu, é bom você pôr as duas mãos na consciência. Primeiro que você está falando mal da sua própria mãe. Ninguém fala mal da mãe de Jesus Cristo. O que é isso? Como é que vocês podem ser tão contraditórios? Só o Senhor Jesus salva, mas eu falo mal da mãe dele. Então você está falando mal da sua mãe. Da que te gerou também. Que é uma mulher qualquer. A minha mãe é uma mulher qualquer. Eu, se tivesse filho, seria uma mãe qualquer. Todas as mães desse planeta são mães quaisquer. Quem não é qualquer é Nossa Senhora. Então, tá? Tá pão na cara de vocês. E falei.
Eu já falei aqui, certas situações, ó, não precisam mais me ouvir. Por isso que eu falo, não precisa curtir, não precisa, não dependo disso. E vou levando quando der, sabe? Eu não vou ficar falando por que a gente não faz idolatria, por que Nossa Senhora... Se você não respeita nem sua mãe, não respeita a mãe do Salvador, tá, que na sua cabeça seja uma mulher qualquer. Eu também já pensei nisso quando eu era mais jovem. Né? Eu punha em dúvida os dogmas, mas eu também estava fora, né, da igreja, os dogmas de fé. Mas com o tempo a gente acaba aceitando, porque é o próprio Espírito Santo que nos força a aceitar mesmo. Ele que nos dá coragem para aceitar tudo. É pelo Espírito Santo que conseguimos acreditar que o Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador. Não é pela boca para fora. Se não tiver ajuda do Espírito Santo, do Pai Todo-Poderoso, nos indicar para o Filho dele, esqueça. Esqueça. Então é bom vamos ser humildes na vida, tá? E hoje tô calma, hein? Um abraço a todos, fiquem em paz na paz de Cristo, viu? E juízo pra cabeça.